Pessoal, eu vou começar a gravar uma série de vídeos falando sobre astrologia sideral. Então, para quem é que eu estou gravando essa série de vídeos? Então, primeiro, é para quem tem compromisso com a verdadeira astrologia, né? Porque a astrologia que a gente vê por aí é a astrologia marqueteira, a astrologia do marketing. E daqui a pouco eu vou falar por que essa astrologia ela está errada. E esses conteúdos são conteúdos sérios e profundos. Não são entretenimento, nem nada superficial. Então é para quem realmente tem compromisso com a verdade, entendeu? Então, para quem trabalha com assuntos envolvendo espiritualidade, para quem é tarólogo, cartomante, para quem é astrólogo e quer descobrir a verdadeira astrologia, que não é essa astrologia que vocês estão acostumados por aí nas mídias, né? Que é divulgada aí popularmente. Então aqui a gente vai fazer um trabalho de desconstrução dessa velha astrologia e a gente vai entender a verdadeira astrologia, que tem um compromisso com o céu real. Beleza? Então hoje eu vou começar explicando um pouco da história da astrologia e vou abrir também o aplicativo Estelário mostrando o céu real. Então, a astrologia, como é que ela surgiu? Ela surgiu lá na Babilônia, né? Então a Babilônia era um território assim muito instável, que é muito imprevisível também. Então eles não tinham muito controle sobre o território. Então o que que eles precisaram fazer? Eles precisaram desenvolver técnicas de calcular o tempo, entendeu? Para eles poderem conseguir prever as coisas e ter um pouco mais de controle. E foi assim que eles começaram a observar os astros, o Sol, a Lua, os planetas e as constelações e fazerem associações, entendeu? Que ajudavam eles a saber a hora certa de plantar, saber a hora certa de fazer as coisas. E aí, com isso, foi que foram construindo conhecimento de astrologia, aos poucos. Então, depois, eles começaram a observar alguns padrões. Então, o trânsito de Marte por determinada constelação ou fazendo um determinado aspecto, era a chance de acontecer um evento bélico era maior, por exemplo, entendeu? Então eles foram vendo Saturno, por exemplo, era um astro que, quando ele fazia aspecto, ele gerava algo mais orgânico, né? E aí o que aconteceu? Os babilônicos começaram a perceber que tinha algumas estrelas que elas não se moviam e outras estrelas que apresentavam movimento. Então, assim, a esfera celeste ela se move. As estrelas que, entre aspas, não moviam, né? Elas eram estrelas fixas, elas se moviam junto com a esfera celeste. Mas tinha alguns astros que eles não necessariamente moviam junto com essa esfera celeste, entendeu? Eles faziam um movimento próprio. Então eles começaram a dividir o que era estrela fixa de estrela errante, né? Então a estrela fixa é aquela que estava firme, estava parada no firmamento, movendo junto com ele, e as estrelas errantes aquelas que tinham sua trajetória própria, independente. E aí, observando essas estrelas errantes, eles observaram que tinha os luminares, que era o Sol e a Lua, e que tinha mais 5 astros, né, que viraram os planetas, que era Mercúrio, Marte, Vênus, Júpiter e Saturno. Esses 7 astros errantes eram os que a gente observava a olho nu. Depois foram descobrindo mais astros errantes, né? Que hoje a gente sabe que são os planetas, ou planeta anão e tudo mais, né? E então foi assim que surgiu a astrologia lá na Babilônia. Só que o que aconteceu? Babilônia caiu, foram surgindo outros povos, né? Aí veio a época dos gregos e dos romanos depois, né? Então eu vou falar ela helenística, greco-romana. E qual era a característica dessa civilização greco-romana? Era justamente querer deixar tudo muito calculado,
muito padronizado, eles buscavam por padrões, né? Então tinha uma matemática muito desenvolvida. Só que ao mesmo tempo eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Então eles queriam deixar o estudo da astrologia muito prático. O que que eles fizeram? Eles pegaram o zodíaco e dividiram ele em 12 partes iguais, porque 12 era um número bom de se trabalhar, né, vamos dizer, né? Ele era divisível por 3, por 4 e tal, e era um divisor de 60, que já era um número muito utilizado pelos próprios babilônicos, né? Que deu origem aos 360 graus que a gente usa, dividir a hora em 60 minutos e tudo mais. Então, 12 era um número bom de se trabalhar. Então, eles pegaram o zodíaco e dividiram ele em 12 partes, né? Então, se a gente pegar 360 graus, que é uma volta completa, que era o zodíaco completo, né? A faixa zodiacal, e dividir ela em 12 partes, então 360 dividido por 12, 30 graus cada. Então, eles começaram a dividir o zodíaco em bloquinhos de 30 graus. E aí definiram 12 signos, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então eles definiram assim. Esse é o zodíaco ptolomaico. Só que esse zodíaco ele não correspondia ao zodíaco real. Se a gente pegar o zodíaco real, primeiro, as constelações não tinham exatamente 30 graus, então a gente tinha a constelação de Virgem, com uma extensão de mais de 45 graus. Escorpião, uma extensão de 7 graus. Então, as constelações reais são de tamanhos desiguais. E as influências delas também. E os gregos não levavam isso em conta, mas eles queriam deixar a astrologia mais fácil e mais praticável. Então, eles dividiram em 12 partes iguais. Para a época deles, que não tinha a tecnologia de hoje, era até compreensível. Só que para hoje em dia não faz mais sentido, porque hoje a gente já tem a tecnologia para saber com precisão onde estão as constelações dos astros, né? E outra coisa também, os gregos deixaram duas constelações de fora, né? De fora, Órion e Ophiuchus, que não são levados em consideração. Então isso também trouxe um problema, porque eventualmente a gente pode ter astros importantes na constelação de Ophiuchus, que eu ainda vou falar sobre ela, mas os gregos simplesmente ignoraram a presença de Ophiuchus, como se não existisse, entendeu? E a mesma coisa com Órion. E tá, esse foi um dos problemas. Só que ainda assim, pelo menos os gregos respeitavam a precisão dos equinócios, né? Então, na época dos gregos era a era de Áries, o zodíaco começava em Áries e ia continuando. Mas depois, o que aconteceu? O Império Romano ele foi invadido pelos bárbaros, né? Os povos bárbaros. Então, vou contar um pouquinho da história dessa invasão. O Império Romano ele conquistava vários territórios, né, na Europa, mas tinha um território em específico que ele nunca conseguiu conquistar, que foram o território dos germanos, que eles chamavam de povos bárbaros. E então, o que aconteceu? Eles não conseguiram invadir os bárbaros, eles pensavam, não, então vamos fazer uma difusão da nossa cultura com os bárbaros, né? Então os bárbaros começaram a absorver muito da cultura romana por interferência dessa influência que os romanos mesmo tinham, né? Mas depois surgiu o cristianismo. E o que acontece? A Igreja Católica estava tentando forçar os romanos a se tornar cristãos. Só que os romanos eles eram pagãos, eles cultuavam deuses, né? Eles eram politeístas, então cultuavam, por exemplo, Vênus, né? Vesta. Então eles tinham os seus cultos. E a Igreja Católica tinha muita dificuldade em divulgar o cristianismo entre os romanos. Então ela começou a distorcer alguns dogmas cristãos, colocando elementos pagãos ali para ver se atraía, né? Então aí aquela mitologia do casamento teve influência
dos rituais de Vesta, né? Então, vários ritos e tradições católicas foram resultado da distorção do próprio cristianismo para se adaptar aos povos pagãos, para tentar trazer esses povos romanos, né, para o cristianismo. Só que nunca foi bem sucedido, porque o paganismo em Roma era muito forte. Então, até que chegou um momento que a Igreja Católica pensou: a gente vai ficar aqui lutando e lutando, tentando converter os romanos para o cristianismo e a gente não vai conseguir. Vamos fazer diferente. Em vez de a gente focar nos romanos, a gente vai focar nos germanos. Então a gente vai tentar trazer os germanos para o cristianismo e, ao mesmo tempo, fazer os povos germânicos invadirem o Império Romano, né? Então foi aí que começou. Então eles começaram, a Igreja Católica começou a persuadir os povos germânicos, falando assim: olha, seja devoto a Nossa Senhora e você vai ter glória na sua batalha contra os romanos, entendeu? E aí os germanos foram conseguindo vencer as batalhas contra o Império Romano e começaram a pegar mais confiança e através disso eles depositaram essas conquistas, né? Eles na cabeça deles era por conta da proteção dos santos da Igreja Católica, né? Da proteção da Virgem Maria, né? Do cristianismo, né? Então os povos germanos começaram a se converter para o cristianismo e, ao mesmo tempo, invadir Roma. E nisso, eles conquistaram, eles derrubaram o Império Romano, conquistaram as terras do Império Romano, né? Eles criaram feudos, porque os povos germanos viviam em feudos, né? Principalmente quando estava em tempos de guerra. E aí começou o feudalismo na Europa, né? Que a gente conhece como Idade Média. E o que aconteceu com esse feudalismo? Então, os povos germânicos derrotaram os romanos. Então, os romanos viraram escravos dos germânicos, né? Além disso, eles impuseram o cristianismo, porque tinha o aval da Igreja Católica, e aí então o paganismo virou pecado, né? Então, essa época que a Igreja Católica tem maior poder na Europa. E com isso, o que aconteceu? A astrologia também foi condenada. Mas tinha outro problema, porque os povos germânicos eles eram, na maioria, analfabetos. Eles não sabiam ler e escrever. Eles não tinham essa bagagem cultural que os romanos tinham. E eles também não conheciam a precisão dos equinócios, né? Não conheciam a astrologia. Aliás, a astrologia que eles conheciam era uma astrologia muito pífia, muito superficial. Tinha uma bagagem quase que nula. E aí, com a influência da Igreja Católica, que tornou a astrologia pecado, aí que, né, ficou muito pouco esse conhecimento de astrologia por parte deles. Então, e aí os séculos foi se passando, e os povos germânicos conquistaram a Europa e permaneceram por lá durante séculos, né? Que aí só perto do Renascimento é que esses povos, que eu já vou chamar de europeu, que são os povos germânicos, já estavam há muito tempo na Europa, né? Então se tornaram os europeus que a gente, os antepassados distantes dos europeus que a gente tem hoje, né? E nossos antepassados também, essa é a verdade, né? Então esses povos só lá para o final da Idade Média, perto do Renascimento, é que eles redescobriram a astrologia. Mas eles não sabiam da precessão dos equinócios. Então eles pegaram toda aquela astrologia ptolomaica, que já estava atrasada, o quê? Pelo menos uns 500 anos, né? E começaram a utilizar no dia a dia deles, mas assim, já tinha uma defasagem, porque por conta do movimento da precessão dos equinócios, né? O grau zero, o ponto vernal, ele já não estava mais no grau zero de Áries, entendeu? O ponto vernal já tinha deslocado para peixes, já, né? Então já estava assim, lá para o grau 25 de peixes. Mas eles estavam usando como se estivesse no grau zero de Áries, né? E não sabia da existência de Ophiuchus, né? Muito menos de Ório, então, assim, estava adotando a astrologia ptolomaica como se aquela fosse a astrologia real e pronto, entendeu? E aí virou cultural.
né? Porque ninguém fez questão de corrigir. Eles não sabiam, nem sabiam da precisão dos equinócios. Aí depois, é, eles redescobriram a precessão dos equinócios, entendeu? Mas, como eles começaram a tratar, porque depois quando veio o iluminismo, né, o, o cientificismo, tudo era pautado pelo método científico, né? Então, ele, de novo, a astrologia foi ridicularizada, né? Taxada como anticientífica, né? Então, ela não era levada a sério, era pseudociência, né? Então, assim, a preocupação em corrigir esse zodíaco que estava atrasado era zero, né? Então permaneceu do jeito que estava. E os astrólogos também não faziam nenhuma questão de corrigir de acordo com a precessão dos equinócios, porque eles estavam também alienados, eles não se atualizavam cientificamente. Então, assim, eram os cientistas e os astrólogos, cada um na deles, eles não se conversavam e nenhum tentava entender o lado do outro. Então, nem a ciência ia respaldar a astrologia e nem os astrólogos também ia corrigir a astrologia de acordo com as descobertas científicas. E ficou assim, a astrologia atrasada, entendeu? Só que o que acontece? O fato da astrologia estar atrasada, desatualizada e pautada naquele sistema ptolomaico desatualizado foi muito conveniente para o marketing. Por quê? Porque quando as pessoas voltaram a ter interesse para astrologia, que não faz nem um século direito, então era muito mais fácil para as massas consumir um conteúdo simplificado lá dos gregos do que um conteúdo atualizado de acordo com as posições reais, o movimento de precessão dos equinócios, né? Que seria a astrologia do céu real. Porque se eu pegasse a astrologia do céu real, o público e as massas iam ficar confusos, eles não iam entender com tanta facilidade, entendeu? Igual a outra astrologia, que era o modelinho padrãozinho. Padrão sempre vende mais no marketing, né? Aquilo que. Agora, o que é mais complexo, exige mais das pessoas, aí é um pouco mais difícil de vender. Então é isso que acontece hoje em dia. O marketing não quer que você saiba da astrologia verdadeira, ele quer que você continue acreditando naquela astrologia lá, daqueles 12 signos de 30 graus cada, entendeu? Aquela astrologia cheia de estereótipos, porque é muito mais fácil deles venderem, entendeu? Muito mais fácil das pessoas se identificarem, é uma coisa superficial, assim, né? Entretenimento puro, mas a seriedade daquilo é zero, entendeu? Então, daí, principalmente para você, tem compromisso com a verdade, você que é espiritualista, mas que não é tão superficial, então você deveria, pelo menos, estudar astrologia sideral para tentar entender, né? Que quais são os verdadeiros efeitos da astrologia no nosso dia a dia, né? Será que você acha mesmo que aquela astrologia do marketing que está desatualizada hoje, ela está desatualizada em 2080 anos, ela está desatualizada, entendeu? Então, quase que todos os signos estão deslocados, entendeu? Para o signo anterior. Mas você ainda não se deu conta, você que é, é, trabalha com a espiritualidade, mas não tem um compromisso com a astrologia real, você ainda não se deu conta, entendeu? Que todos os signos estão, na verdade, atrasados. Então, agora eu vou abrir para vocês, então, porque assim, o que a astrologia do marketing diz? Ela vai dizer que hoje, dia 3 de julho, o Sol está em Câncer. Mas então vamos ver se isso é verdade. Vou pegar um aplicativo de astronomia para a gente ver se o Sol está em Câncer. É isso que eu quero que vocês entendam, ó. Se você tem compromisso com a verdade, se você quer saber a verdadeira astrologia, então você tem que entender isso.
Olha só, olha onde está o Sol. Está na constelação de Gêmeos, entendeu? Então você vai perceber que todos os signos que aquela astrologia do marketing fala que um determinado astro está, na verdade aquele astro está em um signo anterior, por conta da precessão dos equinócios, que eles não querem levar em conta, entendeu? Então é sobre isso, né? Então eu fico aqui com essa reflexão e com essa breve história da astrologia. E aí eu vou continuar gravando os vídeos explicando mais sobre astrologia sideral. E eu pretendo dar continuidade aqui nesse curso, né? Porque tem muita coisa interessante para falar.